Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos, amém? Obrigado, queridos. Deus abençoe. Glória a Deus. Não existe lugar melhor para estarmos, né? Do que na casa de Deus. Como é bom estar aqui. Como é bom. Queridos, abram as vossas Bíblias comigo. No livro de Josué. Deus tem uma palavra para essa noite. Livro de Josué, capítulo 1. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: como é que está o seu coração? Está comprometido com a promessa de Deus? Amém? Acharam? Livro de Josué, capítulo 1. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessária nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá ao deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra prometida sobre o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Repita comigo: estará comigo por onde eu andar. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da Tua presença e agora o culto será do céu para a terra. Que os nossos ouvidos possam estar sensíveis à Tua voz. Tudo aquilo que impede, Senhor, a Tua presença em nós caia por terra. Que o nosso coração seja como terra fértil para ouvir a Tua semente, que é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa conversa hoje é um coração comprometido para continuar. Um coração comprometido para continuar. E quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu me lembrei quando eu estava fazendo a 4ª série, jovem, criança, e eu conheci uma menina na sala que estudava comigo, e um dia ela pegou uma folha de caderno, rasgou, fez umas tiras, e depois ela chegou, pegou uma tira de papel, enrolou no meu dedo, enrolou no dedo dela, e disse assim: agora estamos comprometidos. Tudo que eu fizer você vai fazer, e por onde eu for você vai. E o bobo aqui falou: tá bom. Mas o que me chamou a atenção quando eu estava fazendo essa mensagem é essa palavra que ela usou. Eu era garoto, ela também, 4ª série. Ela usou a palavra estamos comprometidos. Estamos comprometidos. E o que é estar comprometido? É lutar, caminhar e perseverar numa causa, num objetivo. E quem tem promessa de Deus aqui? Por isso que eu pedi para perguntar: o seu coração está comprometido com essa promessa? Deus tem promessa. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já tem promessa para nós. A questão é que na jornada da vida e nos caminhos da vida, a gente vai perdendo esse compromisso. A gente vai se esquecendo que temos uma promessa. Josué foi um homem que ele entendeu que a promessa que Deus tinha para Moisés era a promessa de uma nação. E Josué se comprometeu com essa promessa. Ele teve um coração comprometido, um coração comprometido. Esse texto que lemos, queridos, fala a respeito desse homem que tinha um coração comprometido.
Para você entender o contexto, Josué tinha acabado de perder o seu maior líder. Perder a referência não é fácil. E ele deve ter passado dentro do seu coração, da sua mente, a seguinte pergunta: e agora? O que eu vou fazer? E ele se lembrou que existia uma promessa. Queridos, se você um dia fizer essa pergunta para você, eu sei que você já fez, como eu já fiz, lembre da promessa que Deus tem na sua vida. Se um dia você perguntar o que fazer, a resposta é: continua comprometido com as promessas de Deus. Continua comprometido com as promessas de Deus. Josué se tornou o braço direito de Moisés e se comprometeu com a promessa que Deus tinha para aquela nação. O coração de Josué era voltado para a promessa. E depois que Moisés morreu, ele continuou entendendo que a promessa que Deus fala, que Deus declara, ela um dia vai se cumprir. E tenha certeza, as promessas que Deus tem para mim e para você, elas vão se cumprir. E eu tenho certeza que algumas se cumpriram já, amém? Mas se você está vivo, é porque ainda existem promessas de Deus para você. Se você está de pé, é porque a história que Deus tem para a sua vida ainda não acabou. Ainda não acabou. E assim como o povo de Israel recebeu uma promessa, o povo, que somos nós, filhos de Deus, temos promessa. A questão é o seguinte: como é o meu comprometimento com essas promessas? O que eu estou fazendo para alcançar essas promessas? E quem tem promessa de Deus automaticamente recebe um pacote. E que pacote é esse, pastor? Pacote de lutas, pacote de desafios, pacote de distrações para perder o rumo das promessas. Isso acompanha, não é só as promessas. Não esqueçam que existe uma esfera espiritual trabalhando contra as promessas de Deus para a nossa vida. O inimigo das nossas almas não quer que eu e você venham alcançar as promessas de Deus. Por isso ele lança as distrações, por isso acontecem as nossas lutas, por isso que a nossa mente às vezes fica confusa, a gente começa a tomar decisões erradas, escolhas erradas, as consequências vão chegando, mas isso nada mais é do que distrações para o nosso compromisso com a promessa começar a se desfazer. Mas nessa noite eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com a certeza que vamos ser mais do que comprometidos com as promessas de Deus para a nossa vida. Eu quero que você saia daqui hoje como eu, completamente animado e corajoso, entendendo que as promessas de Deus continuam de pé. Entenda que cada obstáculo, cada desafio que enfrentamos aumenta o nosso comprometimento. Até Josué chegar naquele momento da morte de Moisés, Josué enfrentou muitas batalhas. Josué enfrentou muitas lutas. Se vocês estudarem e lerem a história dos hebreus, do povo israelita, eles viviam em guerra. Conquistar a terra prometida não é fácil, e a terra prometida na Bíblia significa promessas. Entenda que sair do Egito e chegar na terra prometida tem um deserto. Ninguém chega na terra prometida sem passar pelo deserto. E de repente eu estou falando com pessoas aqui que estão no meio desse deserto. Estão atravessando um deserto, não sabem o que fazer, mas não esqueça, na sua frente tem uma terra para ser conquistada. E você vai conquistar essa terra, tendo um compromisso com aquilo que Deus já falou para você. Quando Deus virou para Moisés e falou: você libertará o meu povo do Egito. Moisés foi com essa promessa. E a promessa foi cumprida. Chegaram na terra prometida. E eu e você também vamos chegar lá, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas o que fazer enquanto estamos no deserto? O que fazer para manter esse compromisso com as promessas? O compromisso que devemos ter não são com as pessoas, propriamente dita, não são com as circunstâncias, mas com aquilo que Deus falou. E se Deus falou, Ele vai realizar. A palavra de Deus diz que Ele não é filho do homem para mentir. E Ele vai cumprir. Todas as promessas serão cumpridas na sua vida. Toda vez que você abrir seus olhos e acordar, entenda que as promessas continuam de pé, senão você não teria acordado. Entendo que hoje algumas pessoas não acordaram, mas você está aqui e está tendo o privilégio de estar na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra e reavivando a esperança e as promessas que Deus tem para você. Amém? Entenda uma coisa, a gente está numa jornada. A nossa vida, ela é uma jornada. A nossa vida, ela é uma estrada.
E qual é o final da nossa vida? É o cumprimento de todas as promessas que Deus tem para nós. E a cada dia que vamos vivendo, podemos contemplar as promessas de Deus sendo realizadas na nossa vida. Enquanto a gente não mudar o foco, em vez de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para os detalhes que Deus faz na nossa vida, a gente vai começar a contemplar as promessas de Deus. O importante é para onde você está olhando, para as promessas ou para as circunstâncias. Olhe para as promessas e assuma o compromisso de continuar a jornada da sua vida na direção que Deus te mandou caminhar. Isaías 30, versículo 21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho. Repitam comigo, este é o caminho. Andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Este é o caminho. Caminho do quê, pastor? Da promessa. Caminho da promessa. A nossa jornada é para frente, não é para trás. A nossa jornada é para frente, não é para os lados. É para frente. É para frente que está a promessa. É para frente que tem tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Mas as distrações da vida, as coisas que acontecem na vida nos fazem olhar para trás. E às vezes nos paralisam. Por isso precisamos assumir de novo o compromisso de continuar caminhando em direção às promessas. Entenda como Isaías falou. Escute a voz que vem por trás de você, que é a voz do Espírito Santo dizendo, esse é o caminho. Continua andando nele, nem se desvie para a direita e nem para a esquerda. Andai nesse caminho. Esse é o caminho da promessa. Josué entendeu isso. Imagine a mente e o coração de Josué naquele momento onde um povo, uma nação caiu no seu colo. De repente uma nação caiu no seu colo. E Deus disse para ele, olha, as promessas continuam, mas você tem um Jordão para atravessar. As promessas que eu fiz para o povo de Israel, que é a terra prometida, elas continuam de pé, porém, tem um Jordão para atravessar. E o Jordão simboliza o quê? Os desafios e as lutas que temos que enfrentar. Queridos, o próprio Jesus Cristo não nos escondeu. Ele foi muito transparente quando ele disse, no mundo passais por aflições. No mundo vocês terão Jordão para atravessar. Mas tenha bom ânimo. Ânimo no original significa coragem. Tenha bom ânimo. Eu venci esse mundo, ou seja, eu atravessei o Jordão. Eu fiz o que era para ser feito. Você já venceu em mim. Então continua. Continua. Você tem uma promessa. Eu sei que existem momentos na vida, queridos, que estamos sofrendo no Egito. Estamos sofrendo problemas até graves na vida. Mas é exatamente aí que Deus quer te preparar. Quer te forjar para as suas maiores conquistas. Nunca esqueça disso. Quanto maior a luta, maior a conquista. Quanto maior o desafio, maior é a promessa que Deus tem para a sua vida. Entenda isso. Aqueles que não têm desafios na vida, com certeza não têm promessa. Aqueles que não lutam, com certeza não têm o que esperar mais. Porque qual é o sinal da promessa? São os desafios que enfrentamos. Por isso que não devemos olhar para as circunstâncias, e devemos olhar além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Foi o que Josué fez. Em vez de Josué olhar para o Jordão, em vez de Josué olhar para as circunstâncias, em vez dele olhar para a sua incapacidade, em vez dele olhar para a sua fraqueza, ele olhou para um Deus todo-poderoso que disse para ele, continua Josué, porque onde você for, eu estarei contigo. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. E essa noite Deus está dizendo, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, que eu fui com Josué, eu serei com cada um de vocês. E vocês vão atravessar o Jordão. Tenha certeza disso. Amém? Todos nós chegaremos lá. Josué é um exemplo que nos inspira. É um exemplo. A Bíblia é cheia de relatos, personagens que nos inspiram, que nos dão exemplo. Mas, querido, entenda uma coisa, não basta ele ser uma inspiração. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu preciso confiar em Deus. E eu preciso assumir um compromisso com Deus e com tudo aquilo que Ele me disse. Hoje é noite de assumir compromisso. Hoje a gente vai assumir um compromisso diante de Deus, de falar, Deus, eu continuo. Independente das circunstâncias, eu continuo. Independente da minha dor, eu continuo. Independente da falta de resposta, eu continuo. Independente daquilo que eu não estou entendendo, eu continuo. Porque Tu és maior do que tudo aquilo que eu estou vivendo. Amém? Josué, então, nos deixa algumas lições, é sobre isso que eu quero falar hoje. Quais são as lições que podemos aprender com Josué para assumir esse compromisso e manter esse compromisso de pé?
Compromisso com as promessas de Deus. Primeira coisa, quem tem um coração comprometido para continuar, ele decide sair do deserto e avançar para a promessa. Vamos repetir isso junto? Decide sair do deserto e avançar para a promessa. Querido, sair da situação que a gente está vivendo é uma decisão. Sair da situação que a gente vive é uma decisão. E ninguém vai decidir isso por nós. Você sabe o que você está vivendo, você sabe o que você está fazendo, você sabe qual é o momento que você está atravessando na sua vida, mas você também sabe se você quer sair ou não. Porque deserto também é cômodo. O deserto também pode ser conhecido como zona de conforto. Ah, tá bom assim. As pessoas me ajudam, as pessoas têm pena de mim, as pessoas ficam me paparicando. O deserto é bom, é que nem você ficar num leito do hospital. Você está lá deitado, você recebe presente, recebe chocolate, recebe não sei o quê, recebe um monte de coisa. Agora, quando você não está lá, você recebe alguma coisa? Nada. Então é assim. O deserto, ele é uma zona de conforto. Você sabia que a gente acaba acostumando com a dor? A gente acaba acostumando com o sofrimento e a gente acaba achando que isso é normal. Não, não é normal. Não é o que Deus quer para você. Deus quer que você atravesse o Jordão porque Ele tem uma terra prometida. Então a gente precisa entender que precisamos decidir se queremos sair do deserto e avançar para a promessa. Isso é uma decisão. Olha o que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 2 que lemos. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se, ou seja, tomem a decisão para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Preparem-se. O que é se preparar? É tomar uma postura, é se colocar de pé e falar, eu vou atravessar o Jordão, amém? Isso é uma decisão. Queridos, o deserto ele é estéril. O deserto não é o nosso lugar, eu sempre costumo dizer, deserto não é morada, deserto é lugar de passagem. Deserto não é morada, é lugar de passagem. Às vezes paramos um pouco no deserto para respirar, para descansar. Isso acontecia com o povo de Israel. Existia uma coluna de fogo durante o dia, existia uma coluna de fogo durante a noite, e uma coluna de fumaça durante o dia para sinalizar a caminhada daquele povo. Mas de vez em quando essa coluna no deserto ela parava. Quando ela parava, Deus estava dizendo para aquele povo o seguinte: vocês estão no deserto, mas precisam descansar em mim. Vocês estão no deserto, mas vocês precisam parar um pouco. Então existem momentos no deserto que a gente encontra os oásis. O que são oásis no deserto? Lugar de descanso. Eu não sei o que você está passando, mas existe um momento que você vai ter que parar. Respirar. Pegar fôlego no Senhor, esperar nele e continuar, porque a coluna vai se mover de novo. E você vai ter que continuar, porque deserto não é lugar de morada. Amém? A gente precisa continuar. Não fomos chamados para morar no deserto, fomos chamados para conquistar a terra prometida. E é para lá que a gente está indo. A terra prometida são as promessas que Deus tem para nós. E é interessante que daquele povo todo que saiu do Egito, alguns pereceram no deserto, alguns morreram no deserto. Por quê? Porque os seus corações foram congelados. Os seus corações se esfriaram e perderam aquela noção de promessa. Começaram a ser homens e mulheres incrédulos e foram sepultados no deserto. Ei, podemos morrer no deserto? Podemos. Por isso que a gente precisa reavivar, reanimar e ter um coração completamente entregue, voltado às promessas de Deus. Grave isso que eu vou dizer, eu até pedi para os meninos colocarem na tela, grave isso. A incredulidade nos planta no deserto e nos faz morrer ali. Mas a fé gera em nós comprometimento de coração e isso nos faz continuar. Vamos repetir essa frase, gente? Vamos lá? A incredulidade nos planta no deserto e nos faz morrer ali. Mas a fé gera em nós comprometimento de coração e isso nos faz continuar. Então seja comprometido com as promessas de Deus, que é isso que vai fazer eu e você continuarmos a jornada da vida. Assuma um compromisso. O que vocês estão fazendo aqui hoje, como eu, é assumir o compromisso. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente se coloca disponível à palavra de Deus, é que a gente está assumindo um compromisso com as promessas de Deus. Porque Deus mesmo disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, quando ouvimos a palavra, nos tornamos homens e mulheres com mais fé, com mais ânimo, com mais coragem,
para continuar. Agora, a incredulidade nos planta no deserto e nos faz morrer ali. E eu sei que, como eu, nenhum de vocês quer parar no deserto. Vocês querem chegar na terra prometida. E eu tenho certeza que grandes coisas temos para viver nessa terra. O Jordão precisa ser atravessado com fé. O Jordão precisa ser atravessado com fé. Entenda uma coisa, fé é o nosso combustível. Sem fé estamos mortos. Sem fé não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. E sobreviver não é vida. E Deus disse, o próprio Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, vida em abundância é uma vida de fé em fé. Queridos, o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. A gente tem aí 8 meses pela frente para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Entenda que Deus fez o mundo em 7 dias. Imagina o que Ele pode fazer em 8 meses. Se em 7 dias Ele fez o que fez, imagine em 8 meses. Olha quantas promessas serão cumpridas esse ano na sua vida, amém? Muitas promessas que Deus tem serão realizadas. Muitas promessas. E eu tenho certeza que Deus ainda tem grandes coisas para realizar na minha vida e na sua vida. A questão é o seguinte, eu estou comprometido com aquilo que Deus tem para fazer? Eu estou comprometido com aquilo que Deus tem para me entregar? Amém? Entenda que o Deus que servimos é um Deus do impossível. Aquilo que não conseguimos realizar, Deus diz assim, deixa comigo, porque eu sei tudo aquilo que você precisa. Eu sei tudo aquilo que você precisa para atravessar esse Jordão. E foi o que ele disse para Josué, reúna o povo e vamos atravessar o Jordão. Amém, queridos? Para deixar o deserto, a gente precisa ter coragem, a gente precisa decidir, a gente precisa ter ânimo e entender que as promessas continuam de pé. Segunda coisa, para um coração comprometido, para continuar, segunda coisa, ele decide fazer a sua parte no processo de Deus. Vamos repetir junto? Decide fazer a sua parte no processo de Deus. O mesmo texto que lemos em Josué, capítulo 1, versículo 2, diz, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio. Preparar é se posicionar. Preparar é fazer a sua parte. Quem vai atravessar é cada um de nós. Deus, ele vai abrir o Jordão. Mas quem vai atravessar, quem vai tomar posição, quem vai ter um compromisso com a promessa de Deus, é cada um de nós. E qual era a parte de Josué com esse povo? Era incentivá-los a atravessar o Jordão, encorajá-los. Essa é a função de um líder. O líder, ele está ali para encorajar, ele está ali para atravessar junto, ele está ali para caminhar junto. Então entenda, precisamos saber que a vitória, ela vem de Deus, mas o processo, o agir, o atravessar, vai depender de cada um de nós. E Deus deixou muito claro que Ele estaria presente nessa jornada e nessa travessia do Jordão. Queridos, abram comigo Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Olha que maravilhoso esse versículo. Josué capítulo 3. Esse capítulo vai falar exatamente da travessia do Jordão. Presta atenção, diz assim, eu acho que esse texto não está ali, que eu coloquei de última hora. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Setim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Agora preste atenção, 3 dias depois os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. A arca representava a presença de Deus, e quando eles foram atravessar o Jordão, quem chegou na beirada da margem do Jordão eram os levitas carregando a arca. E a ordem foi o seguinte, quando vocês verem a presença de Deus, comecem a seguir essa presença, porque Deus vai atravessar o Jordão com vocês. Deus vai atravessar o Jordão com vocês. Então, quando eles viram a arca, todos saíram e começaram a seguir a arca. Quando os levitas e os sacerdotes colocaram o pé na água, o Jordão se abriu. Quem vai fazer você enfrentar todos os desafios da sua vida é a presença de Deus. É a presença de Deus. Por isso, não negocie essa presença. Não se afaste dessa presença, porque é ela que vai abrir o Jordão nas nossas vidas.
Amém, queridos? A gente precisa entender que as promessas existem, temos um Deus soberano, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Assumir o compromisso com tudo aquilo que Deus disse para a nossa vida, com tudo aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Assumir um compromisso é viver a vontade de Deus. Assumir um compromisso é ouvir a sua palavra, é se comprometer com a sua palavra. Queridos, eu sempre falo e vou repetir, igreja era um local, deve ser um local, que deveria viver lotado, devia ter gente ali saindo pela porta, devia ter um telão lá fora, porque não cabia mais aqui dentro, devia ter um telão lá fora, com um monte de gente ouvindo a palavra. Todas as igrejas deveriam ser lotadas. Por quê? Não é questão de religião, é questão de compromisso com a palavra, ser alimentado pela palavra, porque é isso que vai fazer a gente atravessar o Jordão da vida. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então decida hoje, querido, pela fé, fazer parte desse processo de cruzar o Jordão da vida. Porque Deus já colocou o pé na água, agora a gente tem que atravessar. Amém? Terceira coisa de um coração comprometido para continuar. Um coração comprometido, ele tem uma visão clara do que Deus quer para a sua vida. Vamos repetir? Um coração comprometido, ele tem uma visão clara do que Deus quer para a sua vida. Você sabe o que Deus espera de você? Você já se fez essa pergunta? O que Deus espera de você? O que Deus quer para você? Você tem essa consciência? Você sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida? Porque se a gente não sabe o que Deus quer para a nossa vida, se a gente não sabe quais são as promessas de Deus para a nossa vida, qualquer coisa a gente aceita. Qualquer coisa a gente aceita. O que vierem falar com a gente vai aceitar. Mas se a gente sabe as promessas de Deus, se a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida, qualquer coisa que chegar para a gente vai falar, não, isso não é de Deus. Não, isso não é o que Deus tem para mim. Então, queridos, quem tem um coração comprometido com a promessa, ele sabe qual é a visão que Deus tem para a vida dele. Olha o que aconteceu com Josué, capítulo 1, versículo 2 e 4 que lemos. Olha qual era a visão que Deus tinha para Josué. Ele disse assim, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, e todo lugar onde puserem os pés eu daria a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas e até o mar grande no oeste. Qual era a visão que Deus tinha para Josué? Atravessar o Jordão. Qual é a visão que Deus tinha para Josué? Tornar ele um homem vitorioso, tornar uma nação vitoriosa, cumprir a promessa que ele deu a Moisés. E essa é a visão que Deus tem para você hoje, essa noite, de você se tornar um homem, uma mulher vitoriosos, vencer na vida, atravessar o Jordão. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Vencer a cada dia, nascemos para isso. Nascemos para vencer todos os dias. A gente não está aqui por acaso, você não caiu no mundo de paraquedas, não. Você foi gerado com muito amor por Deus. Foi gerado com muito amor por Deus. Então não aceite menos do que a vitória. Não aceite menos do que aquilo que Deus tem para a sua vida. Tenha a visão clara do que Deus tem para você. Josué recebeu a visão. Eu vou ser com você, Josué, como eu fui com Moisés. Agora é responsabilidade sua atravessar esse povo. Agora é responsabilidade sua assumir o compromisso de chegar na terra prometida com esse povo. Ei, o nosso compromisso é chegar do outro lado. O nosso compromisso é vencer todos os dias. Essa é a visão que Deus tem para nós. Entenda que Deus não estava chamando Josué para outra coisa, Ele estava chamando Josué só para isso, para assumir uma nação e ser um homem vitorioso diante de Deus. Essa era a meta que Deus tinha para Josué. E eu pergunto para você essa noite, qual é a sua meta? O que você deseja na sua vida? Quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos? Já submeteu todos os seus sonhos e todos os seus projetos ao senhorio de Cristo? Já disse para o Senhor que os planos dele devem ser o seu plano, o seu propósito de vida?
Se você ainda não fez isso, ore a Deus, submetendo toda a sua vida ao senhorio de Cristo. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas promessas, que são promessas universais. Pastor, o que é uma promessa universal? É para todos aqueles que são filhos de Deus. Então, se você ainda não tem meta na sua vida, se você ainda não sabe quais são as promessas de Deus, hoje à noite você vai saber de algumas delas, para que você possa sair daqui cheio de esperança e fé. Primeiro, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Então, uma das metas que você tem é ser suprido por Deus. Uma das metas que eu e você temos é ser supridos por Deus. Ah, queridos, o meu coração já estaria fervendo nessa hora, porque sabendo que tem um Deus que vai suprir todas as minhas necessidades, é motivo de eu não me entristecer mais. É motivo de eu não ficar mais abalado com as questões humanas, porque eu tenho um Senhor que prometeu suprir todas as minhas necessidades. Segunda coisa, João capítulo 14, versículo 27, palavras do próprio Jesus Cristo: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Olha o que Jesus está dizendo, a minha paz. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que não tem a ver com as circunstâncias da vida, eu te dou. É isso que Jesus está dizendo. Essa paz que só eu posso dar, eu te dou, é sua. É promessa. É a minha meta para você. Viva em paz. Entenda uma coisa, paz não é sentimento. Paz é conforto do alto. Paz é consolo do alto. Paz é graça do alto. Paz é estar no olho do furacão, mas estar respirando, tranquilo, na certeza de que Deus está trabalhando. Isso é paz. Isso é paz. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez. Essa é a melhor de todas. Essa é a conclusão de todas as promessas de Deus. Esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. A vida eterna. Sabia que eu e você temos prazo de validade? Você sabe qual é o seu prazo de validade? Eu sou louco para saber o meu. Eu não sei qual é o meu prazo de validade, mas eu gostaria de saber. Um olhou para o outro assim e falou, o seu está perto. O seu tá... Mas seria interessante a gente saber o nosso prazo, né? Mas, queridos, a gente tem um prazo. A gente não vai ficar aqui para sempre. Eu fiz aniversário esses dias, estou novo ainda, 49 anos, mas eu confesso que eu fiquei assustado. Eu fiquei com a consciência meio, eu falei, nossa, 49 não é nada, né? 49 é um garoto. Né? Garoto de barba branca. Mas eu confesso que eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia chegar aos 49 anos, mas cheguei. Cheguei. Já estou sentindo que eu estou com os 49, mais cansado. Mas, queridos, a gente tem prazo de validade. Não tem jeito. A gente não vai ficar aqui para sempre. A única certeza que temos, e que é igual para todo mundo, e que nivela todo mundo, é a morte. É a morte. Duas coisas nos nivelam, problemas e morte. Todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. Então, queridos, a gente precisa olhar para a vida eterna. E a vida eterna não começa quando morre. A vida eterna começa quando assumimos o compromisso de uma vida com Deus. E a vida eterna começa aqui e agora, quando o nosso coração está comprometido com o reino de Deus. É aí que começa a vida eterna, quando o nosso coração está comprometido com o reino de Deus. Amém? No verso 9 de Josué que lemos, existe uma frase fantástica. Diz assim, não fui eu que lhe ordenei. Numa outra tradução diz, não te mandei eu. Ou seja, há uma ordem de Deus. Deus está te dando uma ordem dizendo o seguinte, seja forte, seja corajoso. Queridos, entenda uma coisa, a vida não é para amador, não. A vida não é para amador, não. A vida é para quem tem coragem.
E a vida é para quem tem força. E essa coragem e essa força só vem do Senhor, que é Ele que fortalece e Ele que encoraja. E é isso que Ele está fazendo essa noite aqui. Eu tenho certeza que cada um de nós vamos sair daqui cheio de coragem e cheio de força, com o coração comprometido com o reino de Deus, para viver todas as promessas que Deus tem para nós. Por isso que Ele disse para Josué: você quer atravessar o Jordão? Então seja forte e seja corajoso. Então eu volto a repetir, a vida não é para amadores, é para quem tem coragem. Então se você não tem coragem, está na hora de ter. Se você não tem força, está na hora de ter. Porque grandes coisas Deus fará sobre a sua coragem e sobre a sua força. Amém? Então a gente precisa se comprometer cada dia mais com aquilo que Deus tem para nós. É Deus que nos guia, é Deus que nos dá a direção. Basta a gente assumir o compromisso, ter um coração completamente compromissado com o reino de Deus. E o restante Deus fará. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é ter compromisso com o reino de Deus. E o reino de Deus não é só aqui, nesse momento. Na sua casa, você pode fazer da sua casa o reino de Deus. Você pode fazer do seu trabalho o reino de Deus. Você pode fazer do seu relacionamento conjugal o reino de Deus. Você pode fazer a educação dos seus filhos o reino de Deus. O reino de Deus é onde você colocar a planta dos seus pés, como homem e mulher de Deus. Uma vez Billy Graham disse uma frase maravilhosa. Ele disse: nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é o seguinte: você representa um reino. Então, aonde você estiver, você representará o reino de Deus. Então, onde você colocar as plantas dos seus pés, assuma um compromisso de coração com o reino de Deus. Amém? Penúltima lição, a quarta: um coração comprometido, ele encharca a sua vida de ânimo e coragem. Foi o que eu acabei de falar. Ele encharca a sua vida de ânimo e coragem. É interessante que Josué capítulo 1, versículo 6 em diante, Deus falou para Josué 3 vezes, seja forte e corajoso. 3 vezes. E na palavra de Deus, quando se repete várias vezes a mesma coisa, é para que você guarde isso no seu coração. Por isso que Cristo dizia: em verdade vos digo. Então ele repetia, para mostrar para aquele povo que estava ouvindo o seguinte: isso que eu vou falar é importante. Isso que eu vou falar você precisa gravar. Isso que eu vou falar você precisa assimilar. Por isso que ele dizia: em verdade vos digo. Então ele falou para Josué 3 vezes: seja forte e corajoso. Atravessar Jordão não é para qualquer um, não. Alguns vão morrer. Mas seja forte e corajoso. Queridos, uma coisa terrível é o desânimo. E o desânimo, ele pega, sabia? Ele é contagioso. Foi o que aconteceu com aquele povo no deserto. Por causa do desânimo de algumas pessoas, quase a nação inteira desanimou. Vocês sabiam que só 2 pessoas entraram na Terra Prometida? Daquele povo todo que saiu do deserto, só 2 pessoas entraram na Terra Prometida: Josué e Calebe, e a geração dele. Só. Por quê? Porque o resto morreu no deserto. O resto foi sepultado no deserto, por causa da incredulidade e por causa da falta de compromisso com as promessas que Deus tinha para ele. Que eu e você não sejamos essas pessoas que não vão entrar na Terra Prometida, porque as promessas de Deus são grandes para mim e para você. Então, o desânimo, saia de perto de pessoas desanimadas. Saia de perto. Tente ajudar, fala e tudo, ajude e tudo, mas se a pessoa não ouvir, sai de perto. Porque às vezes acontece isso: a gente fala, a gente ensina, a gente aconselha, a pessoa está nem aí. E a vida continua do mesmo jeito. Então tem que sair de perto, deixar a pessoa caminhar. Deixar a pessoa viver. E foi o que Josué fez: vocês vão morrendo e eu vou continuando, porque não tem jeito. A lei foi dada, Deus se manifestou, Deus fez milagres, Deus mostrou, Deus orientou, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso que é uma decisão. E eu não posso, ninguém pode decidir por você. Ninguém pode decidir por mim. Josué não pôde decidir por aquele povo. Moisés também não. Mas eles falaram, eles ensinaram, eles mostraram. Mas essas pessoas pereceram. Então, querido, o desânimo é terrível. O desânimo, ele é contagioso. Sabe, sem ânimo ninguém cruza o Jordão, sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo, sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida, sem ânimo não há restauração na vida.
E sem ânimo não saímos do lugar. Não saímos do lugar. Mas essa noite Deus está reanimando a sua vida, está reanimando a presença dele em você. Seja encharcado de coragem e ânimo nessa noite para atravessar o Jordão, porque Deus já pôs o pé nas águas e tenha certeza que o Jordão vai se abrir e você e eu vamos chegar do outro lado e vamos realizar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? E o que gera ânimo? O que gera ânimo é uma vida com Deus, é uma vida de relacionamento com Deus. Amém, queridos? E por último, quinta lição, um coração comprometido para continuar. Ele sempre será conduzido pela palavra de Deus. Ele sempre será conduzido pela palavra de Deus. Um coração comprometido, ele é um coração ensinável. Grave isso. Um coração comprometido, ele é um coração ensinável. Ele está disposto a aprender, é um coração humilde. É um coração que reconhece os seus erros. É um coração que reconhece que está errado, que precisa de ajuda, que precisa continuar, que precisa de Deus, que precisa da palavra. Então, um coração comprometido é um coração ensinável. Olha o que Josué, capítulo 1, versículo 8 em diante diz. Josué, você vai atravessar o Jordão. Josué, você tem um povo, uma nação, porque o seu servo Moisés, o meu servo Moisés morreu. Agora a bola está com você. Tá? Mas olha o que ele diz. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para quê? Esse para quê é fantástico. Sempre que você vê o para quê, significa que ele vai mostrar o resultado, a consequência de uma coisa que você fez. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Querido, quer atravessar o Jordão? Só será pela palavra. Quer vencer? Só será pela palavra. Então obedeça a palavra. Entenda uma coisa, obediência não gera pergunta, obediência gera compromisso. Obediência não gera questionamento, gera compromisso. Compromisso. Então, para conquistar as promessas de Deus, precisamos ser obedientes, precisamos estar alicerçados nesse livro e meditar nele dia e noite. Meditar nesse livro dia e noite. É esse livro que vai nos sustentar de pé para atravessar o Jordão. Queridos, sigam as orientações da palavra. Sem a palavra, estamos completamente perdidos. Amém? Queria já chamar o pessoal do louvor para chegar. Precisamos atravessar o nosso Jordão. Existe uma terra para ser possuída, que são as promessas que Deus tem para nós, além das promessas que já foram realizadas, mas é tempo da gente levantar, é tempo da gente obedecer, é tempo da gente continuar a jornada que Deus nos propôs a fazer. Amém, queridos? E eu quero, antes de finalizar, ler com vocês o resultado final dessa história. O resultado final de um homem que teve um coração comprometido com a promessa. E o meu desejo hoje, essa noite, é que vocês saiam daqui, como eu, comprometido com o reino de Deus, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com as promessas de Deus, comprometido com tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Josué capítulo 24, versículo 29 em diante, diz assim: E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, olha que maravilha, 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, em Timate-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Olha que incrível isso, esse comprometimento de Josué com o reino de Deus, com a palavra, fez uma geração toda servir ao Senhor. Quer que a sua família sirva ao Senhor? Seja comprometido com Deus. Quer que a sua família venha herdar tudo aquilo que Deus tem para você? Seja comprometido com Deus. E foi isso que aconteceu. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito em Israel. Esse foi o final de um homem que tinha o coração comprometido com as promessas de Deus. Imagine se lá naquele monte,
quando Deus estava falando com Josué, ele falasse: não, isso é demais para mim. Eu não vou conseguir atravessar o Jordão. Eu vou parar por aqui mesmo. Me leva junto com Moisés. Não. Mesmo com medo, mesmo preocupado, mesmo sendo jovem, sem saber o que fazer, ele disse: eis-me aqui. E ele foi, atravessou o Jordão. E vocês conhecem a história. Ele venceu grandes batalhas. Ele venceu Jericó. Ele venceu grandes... Por quê? Porque Deus estava com ele, porque ele tinha um coração completamente comprometido com Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Como eu falei, hoje é noite de compromisso. Hoje é uma noite que você vai decidir realmente se você quiser assumir o compromisso com as promessas de Deus ou não. Porque Deus, essa noite, está falando: eu tenho promessas. As promessas continuam de pé. O que eu tenho para a sua vida, você ainda não consegue imaginar, porque os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram. Aquilo que eu tenho para você ainda não penetrou no seu coração, mas como você me ama, é o que eu tenho para você, diz o Senhor. E eu quero abrir o altar aqui para a gente finalizar. E todos aqueles que querem renovar esse coração, quer renovar esse coração e tornar hoje à noite um coração comprometido com as promessas de Deus, vem comigo aqui junto para a gente orar. Sai do seu lugar. Eu estou aqui porque eu quero renovar o meu compromisso com Deus. Eu quero renovar o meu compromisso com as promessas de Deus. Vamos juntos. Vamos juntos sair daqui cheio, com o coração fervendo, porque as promessas que Deus tem para nós, elas vão se cumprir. Mas Deus espera que venhamos a ter um compromisso com Ele, um compromisso com a sua palavra, um compromisso com as promessas que Ele já nos entregou. Vem, se a igreja toda quiser vir, pode vir, não tem problema nenhum. O importante é a gente renovar a presença de Deus nessa noite. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel na sua palavra. Deus é fiel nas suas promessas. E como eu falei, essa noite é uma noite de compromisso. Você deu um passo de fé, você deu um passo de esperança. E tenha certeza que Deus contempla tudo o que acontece na sua vida. E tenha certeza que as promessas ainda continuam de pé. Coloca a mão no seu coração. Pai, estamos aqui diante da Tua presença. É verdade que às vezes sentimos medo. Às vezes olhamos para o Jordão e achamos que é impossível atravessar. É verdade que às vezes perdemos a nossa referência, a nossa noção de vida espiritual, de vida no Senhor, e olhamos para esse tamanho do Jordão, e isso nos causa insegurança, nos causa medo. Mas o Senhor veio nessa noite para dizer: eu estou aqui. Eu colocarei o pé na água, e esse Jordão se abrirá, e cada um de nós atravessaremos em pé enxuto, na certeza de que o Senhor está agindo e está trabalhando. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o coração de todos nós nessa noite volta a ser um coração aquecido pelo Espírito Santo, aquecido pela Tua palavra, e renovado o compromisso nas promessas que o Senhor tem. Pai, estamos aqui de pé porque as Tuas promessas continuam de pé. Estamos aqui de pé porque a história que o Senhor tem conosco ainda não acabou. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, toca agora cada vida. Toca agora cada vida, cada família. E aquece esse coração com Teu Espírito. E que eles possam sair daqui corajosos, animados, para enfrentar uma semana, que eu sei que será uma semana de desafios. Mas esse Jordão já se abriu. Esse Jordão já se abriu pelo poder da Tua glória. E nós atravessaremos na segurança e na esperança de que chegaremos do outro lado. Por isso, Pai, estenda a Tua boa mão essa noite e reaquece, reanima o coração da Tua igreja, o coração do Teu povo, e vamos sair dessa noite completamente cheios da Tua presença. Vamos sair daqui como homens e mulheres imparáveis. Nada vai nos impedir de viver todas as promessas que temos do Senhor, porque decidimos sair do deserto e conquistar a terra prometida, e daremos testemunhos de que chegamos lá e o Senhor se manifestou mais uma vez em nosso meio.
Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa noite. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Sejam abençoados pelo Senhor. Amém. Deus abençoe.